A análise de hoje examina a Portaria MEC 421, de maio de 2026, que regulamenta a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, focando em oportunidades vitais de melhoria, no artigo 7º. E indo direto ao nosso primeiro ponto, a ausência de uma diretriz explícita sobre a autoria colaborativa na elaboração do estudo de caso e do PEI cria uma brecha perigosa para a segregação de responsabilidades pedagógicas. Pois é. O material apresenta bons argumentos para a estruturação formal, destacando a necessidade do estudo de caso no artigo 7º, inciso 4, mas a gente tem que olhar a fundo. Com certeza. Porque, veja bem, o texto garante que essa elaboração seja uma responsabilidade sistêmica da escola. Então, a fraqueza aí é gritante. O texto da nova portaria, especialmente nesse inciso, exige a elaboração dos documentos, tipo o PAEE e o PEI, a partir de um estudo de caso, mas ele falha em especificar quem deve realizar isso. Falta o dono da caneta. Exato. E se a gente comparar o antes e o depois dessa norma, fica claro que, historicamente, a educação especial sofre com o isolamento do professor de atendimento educacional especial, o famoso professor do AEE. Nossa, sim. É aquela cultura antiga, né? De que o aluno da inclusão é o aluno da sala de recursos. Isso. E não o aluno da escola, o aluno do 8º ano B, por exemplo. E como o texto atual não amarra a responsabilidade à comunidade escolar como um todo, e aqui eu falo da gestão, professores regentes, a família, ele simplesmente permite que o sistema escolar terceirize o problema. É bem por aí. A escola descarrega toda a elaboração e o diagnóstico educacional exclusivamente nas costas do professor do AEE. O que é super injusto, né? E, além disso, isenta o professor regente de se envolver no processo de inclusão, o que, na real, contradiz o princípio transversal da própria política nacional que o documento tenta defender. Perfeito! É uma contradição na base. A minha sugestão para melhoria aqui é que o texto precisa blindar o processo contra essa terceirização do trabalho inclusivo. Como assim na prática? A gente precisa reestruturar o inciso para exigir de forma inegociável a corresponsabilidade. Tem que deixar claro que o estudo de caso e o PEI são produtos de uma inteligência coletiva, sabe? Entendi. Não pode ser um formulário preenchido por um único profissional sozinho numa sala fechada. De jeito nenhum. Para dar exemplos concretos de como resolver isso, a gente poderia adicionar um parágrafo ao artigo 7º. Ok, com qual redação? Algo bem direto, tipo assim, o estudo de caso e a elaboração do PAEE e do PE deverão ser realizados obrigatoriamente de forma colaborativa e multidisciplinar, envolvendo o professor regente da turma, o professor do AEE, a coordenação pedagógica e, sempre que possível, a família. Nossa, isso amarra muito bem. Fica impossível de fugir da responsabilidade. Exato. E um outro exemplo concreto, e lembra que essas são apenas algumas formas de resolver o problema, seria exigir formalmente a assinatura conjunta no documento. A assinatura do professor da sala comum e do AEE. Isso, no documento final do PEI. Porque isso garante a validação mútua, né? Quando o professor regular tem que assinar, ele obrigatoriamente vai ter que ler e entender o que está ali. O peso jurídico da assinatura muda tudo. Porque se o regente pensa, espera, eu vou ser cobrado por isso, ele se engaja. Com certeza. O instinto de autopreservação faz ele participar da discussão pedagógica. E uma vez que a responsabilidade da elaboração está confusa, como a gente viu no artigo 7º, o próprio conteúdo que vai dentro desses documentos também acaba sofrendo de indefinição, né? Sem dúvida. É um efeito cascata. Pois é. E um tema central que percorre este material parece ser o esforço de detalhar as ações. Mas vamos olhar de perto a seção que discute o artigo 11. Vamos lá. Porque a exigência de detalhar as atividades operacionais da Sala de Recursos Multifuncionais, a SRM, dentro do PEI, descaracteriza o propósito deste documento como um plano conciso de acessibilidade curricular.
E esse é o tópico principal aqui, e isso está claramente exposto no texto. Eu me pergunto, no entanto, se quem redigiu já considerou o impacto de misturar planejamento estratégico com o diário de classe. Exatamente. A fraqueza é uma confusão conceitual severa no artigo 11. É bizarro, né? Porque o próprio caput do artigo define o PEI como um plano de acessibilização curricular. Ou seja, adaptações de acesso ao currículo regular da escola, o que acontece lá na sala de aula. Isso. Mas aí, logo no inciso 1º, a norma obriga que o documento descreva minuciosamente as atividades realizadas no contraturno. Dentro da SRM, né? Sim, ou em outros espaços do AEE. É um contrassenso total. É tipo tentar colocar o manual de instruções do motor do carro dentro da telinha do GPS do motorista. Ótima analogia. O PEI deve ser um documento norteador, enxuto e estratégico, sabe? Para o professor regente bater o olho e saber como adaptar a aula daquele dia. Perfeito. Se ele for inflado com detalhamento de tudo que acontece na SRM, tipo qual jogo de pareamento cognitivo foi usado na terça-feira à tarde, ele se torna um documento burocrático, longo e pesado. E, consequentemente, ignorado pelo corpo docente regular, né? Vai direto para o fundo da gaveta. Com toda certeza. A sugestão para melhoria aqui é purificar o PEI. Purificar. Gostei da palavra. A gente precisa devolver a ele a sua natureza essencial de adaptação curricular. A gente tem que realocar as descrições de atividades de contraturno para o documento adequado. Separando o que é estratégico do que é totalmente operacional? Exato. E dando exemplos concretos, a primeira coisa seria remover o atual inciso 1º do artigo 11. Arrancar ele dali mesmo. Isso. E transferir essa exigência de detalhamento das atividades da SRM para o escopo do PAEI, lá no artigo 10. Faz sentido, porque o PAE já tem um caráter mais amplo de registro e oferta de serviços, né? Justamente. É o portfólio de serviços da escola. O PAE é a tática de sala de aula. E o segundo exemplo concreto, e vale deixar claro que essas alternativas visam otimizar o tempo e a clareza para a escola, seria substituir a redação do inciso 1º do artigo 11. Como ficaria? A gente reescreve para algo como incluir as diretrizes de flexibilização e adaptação do currículo a serem aplicadas pelo professor regente na sala de aula comum, articuladas de forma complementar aos objetivos traçados no AEE. Nossa, isso é muito melhor. Porque mantém o PEI focado na sala de aula regular. Que é onde a acessibilização curricular realmente acontece de forma contínua, né? E resolve o problema de ter duas coisas desconexas no mesmo papel. Mas olha, eu consigo imaginar alguém lendo essa nossa análise e perguntando: mas o professor regente não precisa saber o que rola na sala de recursos? É uma dúvida super válida. E ele precisa saber sim, mas não precisa estar tudo no mesmo papel. Entendi. O diálogo entre o regente e o AEE deve acontecer nos momentos de planejamento, tipo o HTPC, que a gente acabou de fortalecer lá na correção do artigo 7º. Amarrando as duas críticas, a coisa funciona de forma sistêmica. Exatamente. Uma coisa resolve a outra. Muito bom. E essa análise nos mostra o valor imenso dessa regulamentação para o cenário inclusivo brasileiro, né? Apesar dos pontos cegos. Sem dúvida. Ter uma norma nacional cobrando isso é vital. Mas a gente viu aqui dois pontos vitais de melhoria para o texto. Primeiro, a necessidade de fechar a brecha que permite que o professor do AEE elabore o estudo de caso e o PEI de forma isolada. Isso, instituindo a coautoria obrigatória. Sem isso, a inclusão não acontece na prática. Exato. E segundo, a urgência de corrigir o contrassenso do artigo 11, retirando o detalhamento de atividades da SRM de dentro do PEI. Para manter o PEI como um documento conciso e focado estritamente na acessibilidade do currículo regular. É separar o joio do trigo para facilitar a vida do professor. Perfeito. Fica o convite para quem está redigindo ou trabalhando com essa normativa para aplicar essas reflexões no refinamento de sua proposta. A gente quer que a política pública funcione no chão da escola, não só no diário oficial. Com certeza. Por favor, submeta o material novamente com essas atualizações para uma futura análise nossa. Estaremos de portas abertas. Até a próxima! Obrigada por acompanhar. Até lá!